Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Sua mão me acompanha, Ele vai na frente. Confio em suas promessas e no seu amor. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. Pastor Eva com você, sempre aquela palavra de fé, esperança, amor e prosperidade, isso mesmo, para você e para toda a sua família, que essa ausência de necessidade, isso mesmo, prosperidade é ausência de necessidade, é você estar contente em qualquer situação. Por quê? Porque Deus age, Deus opera e Deus transforma as situações. Quando você entende o agir de Deus, quando você entende o propósito de Deus, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, você entende o seu crescimento, o seu desenvolvimento espiritual, isso mesmo. Por isso nós oramos, por isso nós falamos com Deus, e a Bíblia diz no Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, a sua angústia, a sua tristeza pode durar um determinado tempo, mas o renovo, a paz, o contentamento vem através do Espírito Santo de Deus que age e ele te impulsiona a tomar decisões, a tomar atitudes, porque o nosso Deus é um Deus contínuo, é um Deus que está em movimento. Por isso, precisamos estar também em movimento. Você precisa se movimentar. Você precisa ir saindo do lugar, passo a passo, dia após dia, no seu tempo, no seu momento, de acordo com as suas possibilidades. Você é único. Deus olha a sua individualidade. Ele olha a sua capacidade. Você tem aí vários filhos. Cada filho é diferente. Um é diferente do outro. Não tem como você comparar ou querer que o outro seja igual. Não. Cada um no seu tempo. Cada um no seu momento. E Deus olha para nós, Ele nos vê e Ele entende como nós funcionamos. Que esta manhã seja uma manhã de muita bênção chegando até você. Quando eu digo bênção, quando eu digo oportunidade, nem sempre Deus vai falar um sim, Ele pode falar um não. Mas o não de Deus é um sim para nós. O não de Deus, o espere de Deus, é um sim. Por quê? Porque há tempo para todas as coisas. Até uma gestação, ela dura 9 meses. Se nascer antes, precisa de algo ali para aquele bebê ficar mais fortalecido, não é verdade? O pediatra vai falar ali para a mamãe, ó, precisa ficar mais um pouquinho aqui. Então Deus, Ele te prepara até para te abençoar. Com essas palavras, pastor Eva declara aí um dia muito abençoado, muito produtivo, muito frutífero, em nome de Jesus. Deus abençoe o Brasil, o mundo, os povos e as nações. Você que está ligadinho nesta manhã, receba aí o agir de Deus na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu balcão de negócios, na sua sala de reuniões, no seu automóvel, no seu caminhão. Onde você está chegando o agir de Deus, o toque do Espírito Santo na sua vida. Quando Ele toca, algo novo acontece. Quando Ele age, Ele move céus e terras a seu favor, porque você fez a sua parte e a parte de Deus já está toda pronta. É impressionante como Deus ele nos fortalece dia após dia. Ele vem de encontro às suas emoções, às suas necessidades, o seu clamor. Você que está aí nesse grande propósito de falar com Deus. Então orou Ana e disse: o meu coração exalta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Isso mesmo, independente das situações, independente das circunstâncias, Deus continua sendo Deus.
Deus continua sendo o Todo-Poderoso, o grande eu sou, o médico dos médicos, o advogado dos advogados, o Deus das causas impossíveis. Haveria algo impossível para Deus? Não, não há impossibilidade para o nosso Deus. Por isso eu amo essa palavra quando Ana declara: o meu coração exalta no Senhor. Não é nas pessoas, não é no trabalho, não é no seu marido, não é na sua esposa, não é nos seus filhos. Não é no seu trabalho, não é nas suas atitudes ou nas suas emoções, se você está com vontade ou você não está com vontade de orar e você não tem vontade de se levantar, mas ele vem e declara: é no Senhor, com letra maiúscula, Senhor da sua vida, Senhor da sua casa, Senhor do seu trabalho, Senhor dos seus projetos. O meu coração está exaltado no Senhor. Então, a sua alegria vem do Senhor. Por isso, o Deus que nós servimos, ele se alegra quando você está feliz, quando você está contente. Então, o meu coração simboliza o quê? As minhas emoções, as minhas vontades, os meus medos, tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você está na sua mente, no seu coração. A Bíblia diz que nós devemos entregar ao Senhor, confiar no Senhor. No Salmo 37, verso 5 diz isso: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração, das suas vontades, porque a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Então passa ano e vira ano, pastor, eu oro, eu coloco esses propósitos na presença do Senhor. Os planos são nossos, mas a resposta vem do Senhor. Você tem que continuar perseverando no Senhor. Então ele pega todos aqueles seus pedidos, todas aquelas suas orações e ele vai respondendo à medida que você vai com perseverança. Olha quanta coisa ele já fez. Olha quantas situações ele já respondeu e você nem viu, nem percebeu. Sabia disso? Tem coisa que você achava que ia resolver amanhã, já resolveu ontem. E tem coisa que você pensou que ia resolver, vai ficar mais um pouquinho aí. Por isso nós oramos, por isso nós entregamos tudo na mão do Todo-Poderoso. Então, cuidado com as distrações, cuidado com aquilo que te tira do foco, te tira da presença de Deus. Tem situações que vêm para distrair você. Tem situações que vêm para tirar você da direção, da orientação. Então, olhe para Deus. Salmo 121 declara que você tem que levantar o seu semblante. Quando você eleva os seus olhos, quando você levanta o seu semblante, você está olhando acima das circunstâncias, acima da tempestade, acima do vento, acima dos problemas. Se você olhar para baixo, você vai ver tudo o que está ali incomodando, não é verdade? Então tem sujeira para todo lado. Mas quando você se posiciona, olha para cima, acima da situação, acima das situações. Quando você vê o que Deus vê, quando você pensa como Deus pensa, quando você fala como Deus fala, então está protegida a sua mente e o seu coração também fica saudável, o seu corpo fica saudável. Então esses momentos de clamores que você tem feito toda a diferença. Nas madrugadas, isso mesmo, tem pessoas que andam orando aí nas madrugadas. Quem me busca, me achará. Então é buscar, é bater e a porta vai se abrir. O milagre vai acontecer. Se você crê, você verá a glória de Deus. Nós cremos em milagres, nós cremos num Deus vivo, ressurreto, um Cristo ressuscitado que está vivo e poderoso para agir e operar em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. É Ele que faz, é Ele que realiza, nós somos instrumentos nas mãos do Todo-Poderoso. Bom dia, pastor Edson. Bom dia, pastora Eva. Bom dia, pastora Eva. Bom dia, ouvintes. Estamos na fé, muita paz, saúde e prosperidade para vocês. E é isso mesmo que você está falando, inclusive aqui o famoso texto de Provérbios, capítulo 8, verso 17, ele diz: eu amo os que me amam. Olha só, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam
me acharão. Essa madrugada aqui pode ser literalmente de madrugada, um horário mais tranquilo, né? Para você ter essa conexão com Deus. Mas também acredito que madrugada é você buscar Deus o mais cedo possível, né? Quanto mais cedo, quanto mais jovem, quanto mais antes você se entregar totalmente a Jesus, tudo vai ser melhor para você. Assim eu posso dizer a minha vida, graças a Deus, Deus me privilegiou quando eu nasci. Minha família de ambas as partes, de pai e mãe, já eram cristãos. Então eu nasci no lar cristão, mas quando na minha adolescência eu entendi, eu tomei o meu posicionamento, né? Eu também vou ser de Jesus, vou caminhar com Jesus e estou aí caminhando há muito tempo e vou até o fim. É assim que funciona. Então quem realmente é convertido a Cristo não desiste de Jesus. Se alguém desistiu, é uma opinião pessoal o que eu vou falar agora, quem desistiu é porque não se converteu de fato a Jesus. Porque quem realmente se entrega a Cristo não tem outra coisa melhor, não tem Deus nenhum. Só existe esse Deus verdadeiro, Jesus Cristo, o Rei da Glória, aquele que nos dá vida e vida com abundância. Tanto é que aqui no livro a gente percebe aqui em Provérbios, depois a gente vai para Eclesiastes, a gente percebe aqui, olha só, o verso 12, capítulo 12, Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento, né? Deve ser triste a pessoa chegar num nível de vida e falar, não tem contentamento, né? E contentamento, tem muita gente, inclusive, que serve a Deus, mas não tem uma vida de contentamento, né? Contentamento não é comodismo, né? É você se contentar, né, naquilo que Deus tem te dado, aquela graça, aquele favor que Ele tem te dado diariamente. Então é interessante que ele diz, né? Lembra-te do teu Criador. Criador aqui está falando de Deus, né? Nos dias da tua mocidade. Então, meu amado e minha amada, se entregue a Cristo. Jesus é o único caminho para a salvação. Jesus é o único Deus verdadeiro. Não existe outro Deus verdadeiro, é só Jesus Cristo. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o bom pastor. Então, em Jesus, nós temos todas as nossas necessidades supridas, né? Então Jesus, ele diz que ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. E lembre-se, Jesus quer que você já seja feliz aqui na terra. Preste atenção, você que é um cristão muito abençoado, mas tem aquela mentalidade, eu vou ser feliz no céu, eu vou ser feliz no céu. Você já tem que ser feliz na terra. Essa é a verdade, né? Porque no céu a Bíblia diz que lá não vai ter dor, lá não vai ter doença, lá não vai entrar pecado, lá não vai ter nada de coisas que nós temos aqui na terra, né? Aquilo que nos distrai da presença de Deus, né? Lá toda a eternidade. Então você já tem que treinar aqui. Então eu cresci no meio cristão, mas sempre entendendo que eu posso ser feliz aqui na terra, mesmo diante de lutas, desafios, problemas que todo mundo enfrenta, cada um no nível, cada um dentro de uma realidade. Então é importante você entender, se entregue a Cristo hoje. Se você ainda não se entregou a Cristo, entregue hoje. Eu não posso salvar você, dinheiro não salva, ser bonzinho não salva, ser uma pessoa boazinha não salva. Quem salva é Jesus e a pessoa precisa nascer de novo. Ela precisa ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Por isso que um dos itens que nós estamos orando nesses 21 dias justamente é pela salvação de vidas, de almas, de famílias, de pessoas. Então, a salvação em primeiro lugar, a salvação. E a Bíblia diz que uma alma, ela vale mais que o mundo inteiro. Tanto é que é tão lindo isso, que a Bíblia diz que quando um pecador, ou uma pecadora, uma pessoa, né? Quando ela se entrega a Cristo, quando de fato ela verdadeiramente se conecta com o Criador e ela se entrega a Jesus e pede perdão dos seus pecados, ou se arrepende dos seus pecados e reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que há festa no céu. Então, quando alguém se converte a Jesus de verdade, a Bíblia diz que há festa no céu. Olha que interessante, olha só. A festa no céu quando uma alma, agora imagina 1 milhão de almas, ou bilhões de almas. O mundo tem o quê? Mais de, acho que 8 bilhões de pessoas, não é? O evangelho está sendo pregado em várias partes do mundo, mas tem milhões e milhões e até bilhões de pessoas
que ainda não nasceram de novo, que ainda não conhecem Jesus. Talvez conheça a história de Jesus, mas não teve um verdadeiro encontro com Cristo. É o caso da sua família. Talvez a tua família toda sabe, conhece a história de Jesus, conhece até as histórias bíblicas, né? Mas não nasceu de novo. Conhecer a Bíblia não salva. Tem que conhecer o autor da Bíblia, Jesus Cristo. Graças a Deus. E o 37 de Salmos diz assim, ó: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então o salmista Davi declara aqui, ó: as suas orações serão ouvidas, serão respondidas. Aquela pessoa da sua família, a sua descendência, será como flecha na mão do Todo-Poderoso. Vai ter um momento que eles vão ser transformados pelo poder da palavra. Então, assim como você foi impactado um dia, Deus vai tocar nessas pessoas aí que você tem orado, que você está entregando nas mãos do Senhor. Eles terão experiências com Deus. Isso mesmo. Experiências com Deus. Uma vez eu trabalhava numa empresa e eu tinha um setor que eu ficava e tinha o desenhista, era uma fábrica de móveis, e tinha um desenhista que ele fazia ali o design, ele trabalhava em outra sala. E ele sempre passava pela minha sala e a minha Bíblia estava sempre lá, eu sempre orava antes de entrar para o meu trabalho, colocava o meu uniforme, estava ali. E ele dava uma risadinha, ele ficava rindo quando eu estava ali orando. E uma vez eu estava indo para o culto na igreja, no interior, naquela época não tínhamos carro, a gente ia a pé. E eu vi aquele moço alto, bonito, bem arrumado, com uma Bíblia na mão, indo na minha frente assim. Geralmente no interior as igrejas são perto das casas, a gente nem ia de carro. E aquele moço estava ali na minha frente. No outro dia eu perguntei: nossa, eu vi um rapaz igualzinho você ali na avenida, Avenida Curitiba. E ele disse assim: era eu estava indo para a igreja, Deus tocou em mim, Deus falou comigo e já faz tempo que eu estou indo. Eu falei: ah, é? Então Deus, ele vai fazendo umas coisas assim, ele vai agindo ali no seu setor de trabalho e você nem sabe, você nem sonha, nem pensa, nem imagina. Aquela sementinha, aquela oração, aquele bom dia alegre, feliz, abençoado, abre portas de salvação também, porque você leva a presença de Deus. Nunca esqueça o nome dele, Glauco. Glauco, nunca esqueça o nome dele. Sempre vem à memória, quando eu vou orar nas empresas, eu lembro como que Deus age naquele setor que você nem vai lá, porque Deus é onipresente, é onisciente, onipotente, Ele está ouvindo o seu clamor atrás dessa parede aí, atrás desse prédio, dessa casa, dessa rua, dessa construção. A oração chega sim, é verdade. Acontece milagres, prodígios e maravilhas, porque quando Deus te acorda de madrugada, ou quando Deus te impulsiona a parar um minuto, um momento e orar, é porque tem algo acontecendo no mundo espiritual ou tem alguém esperando uma oração sua. Sabia disso? Então Deus, ele sempre vai além. Por isso, vigia. Você tem que vigiar. Aprender a ouvir os sinais. Aprender a ouvir a voz de Deus. Então, quando você diz: que bom que estamos juntos aqui todas as manhãs. Para mim é um hábito, para mim é uma disciplina. É isso mesmo, a oração é um hábito, é uma disciplina. Você tem que ter essa disciplina, você tem que ter esse hábito. Porque o corpo, ele quer dormir, o corpo, ele quer comer, o corpo, ele quer passear, o corpo, ele quer se divertir, o corpo, ele quer outras coisas, mas o espírito, ele clama, ele geme, ele chora, ele busca, porque é o espírito que age em nós e através de nós. Isso então, é muito Deus importante. Toque, exatamente. E nós vamos orar daqui a pouquinho. Hoje nós estamos completando o 16º dia. Nós lançamos esses 21 dias dia 20 de maio. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, são 21 dias de clamor. Nós colocamos aqui uma pauta, alguns itens, e incentivamos e instruímos aqui que você coloque também
uma pauta, ou seja, alguns propósitos seus nesse momento de oração. Sim. Mesmo que você está pegando a partir de hoje, comece a partir de hoje. Né? Então hoje nós estamos já no 16º dia e já estamos recebendo informações dos ouvintes já desse movimento espiritual, de despertamento espiritual, de incentivar as pessoas a buscarem a Deus, a orar, a ter uma vida de oração, de você falar com Deus todo dia. Por quê? Porque existem pessoas que elas só buscam a Deus quando está enfrentando o problema. E não é isso que Deus quer. Deus quer conversar com a gente todo dia. Sabe aquele dia, aquela semana, aquele período da sua vida que está indo tudo bem, a saúde, as finanças, parece que está tudo certinho, está tudo no lugar. Se você quer que aquele negócio continue daquele jeito, beleza, está tudo bem. Mas não esqueça de falar com Deus. Deus tem interesse de conversar com você e de ouvir a sua voz, de ouvir a sua gratidão. Então a oração, quando a gente lança um projeto de 21 dias, às vezes poderia até falar 40 dias também, que é um número bonito, né? Profético também, mas é justamente para as pessoas se alinharem. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo os tempos do fim, vamos assim dizer. Não é o fim do mundo, mas as profecias estão se cumprindo. As coisas estão acontecendo no mundo espiritual. E o evangelho deve ser pregado, como diz a Bíblia, a tempo e a fora de tempo. Então nós aqui do nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, Deus nos deu, além de pregar presencialmente há muitos anos, agora com um formato um pouco diferente, mas Ele nos deu uma plataforma gigante para pregação. Além de estarmos pregando aqui, neste horário, das 8h30 às 10, de segunda a sexta-feira, há mais de 20 anos, nós estamos em outros grupos de rádio, que aqui eu não tenho como falar aqui nessa emissora, mas se você quer saber, entra no nosso site adqi.com.br, adqi.com.br, e ali você vai ver outras. Né? Então, nós estamos pregando aquilo que Deus nos deu. Deus, quando Ele falou comigo de algumas coisas do ministério que Ele entregou para nós, e Ele disse, olha, eu quero que você entre aqui e eu vou te usar muito através do rádio. Então isso está acontecendo, essa palavra que Deus falou para mim já está acontecendo há mais de 20 anos, né? E vai continuar enquanto aqui estivermos fazendo a obra de Deus aqui nessa terra. E vamos continuar até o fim, enquanto Deus nos der vida, saúde, disposição, nós vamos continuar nessa missão. E você que está aí do outro lado faz parte de tudo isso, não importa se você mora longe daqui, se você está, não importa de onde você está nos ouvindo, onde você mora, o importante é que você está nesse movimento espiritual com a gente, de 21 dias de clamor, e você está recebendo essas instruções, e é muito importante o que a gente está falando, a oração, o diálogo com Deus, a conversa com Deus, né? E a palavra de Deus. É duas colunas fortes aqui que o nosso ministério tem e que é a base do crescimento espiritual. É a palavra de Deus e a oração. A palavra e oração, oração e palavra. É muito impressionante porque quando você cria esse hábito, você estuda antes da prova. Na faculdade, na escola, você vai lá, faz a prova e você estudou. Então o Espírito Santo vai te fazer você lembrar, não é verdade? Então quando você ora, você vai tendo crédito com Deus. Então tem muita coisa que poderia acontecer, não vai acontecer, porque você está com crédito ali. Então as portas vão se abrindo. A Bíblia fala sobre uma mulher que ela perseverou. Ela ia falar com o juiz e ela tinha uma causa, pastor Edson. Sim. E ela precisava resolver aquela causa. E aquele juiz falou o que para ela? De tanto ela perseverar, importunar, de tanto ela ir lá, ele atendeu a causa dela. Atendeu. Exatamente, está escrito aqui. Isso, Lucas entende? 18. Então, quando você insiste em algo ruim, aquilo vai acabar com a sua vida. Quando você insiste em entrar em lugares que não é para você entrar. Quando você insiste em pisar em lugares que não é para você pisar. Então você vai ter ali o fruto da sua infidelidade. Você vai ter ali a colheita das suas sementes ruins. Não tem como. Alguém orar e entrar na brecha
porque você vai colher o fruto daquilo que você semeou. Imagina quando você começa a fazer o bem. Queridos, os céus se abrem, os milagres acontecem, a pesca é maravilhosa e até os seus vizinhos vão ajudar você a colher as suas sementes. Sabe o que é colher as suas sementes? Porque você vai ter o fruto e depois do fruto vai ter mais sementes e depois você vai semear aquelas sementes e vai dar mais frutos. E olha quantas colheitas vão acontecer. A sua família, por isso eu li Salmo 37 aqui. Nunca vi um justo, nem a sua descendência, a mendigar o pão. Os seus netos são fruto da sua oração, eles nem existiam. E você já orava por eles. Os seus filhos são fruto da sua oração, eles nem existiam. E a sua mãe já orava por você, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Alguém orou por você, uma mãe, uma avó, uma tia, alguém orou por você. Alguém entrou na brecha por você. Você já pensou nisso? Hoje você entra para clamar por algo ou por alguém. Mas alguém clamou por você e você deu trabalho para alguém te discipular, te ensinar, colocar você nos caminhos do Senhor. E hoje você é um grande homem, uma grande mulher. Então alguém semeou na sua vida. Eu acho muito lindo quando eu converso com os jovens e eles dizem assim, eu sou muito novo, mas eu já estou aprendendo coisas que nós estamos ensinando agora que eles demorariam 20 anos. 30 anos nós demoramos para aprender algumas coisas e você está recebendo aqui, quentinho, ao vivo, todos os dias de segunda a sexta-feira. Então você está sendo orientado. Então a orientação, o ensinamento da palavra, ela vai te dar livramentos, porque o Espírito Santo fará você lembrar. Porque você estudou, você leu. Então quando você está cheio de Deus, abastecido do Senhor, Ele fará você lembrar. Então essa mulher, ela perseverou. Ela ia lá e ela falava. Ela queria resolver aquela causa. Então você não pode desistir, queridos, da sua família. Você não pode desistir dos seus sonhos. Você não pode desistir da sua vida. Você vive uma vez só e ninguém vai fazer o que você tem que fazer. Então a decisão por Jesus é sua. Ou você é quente ou você é frio. O morno, ele vai ser vomitado. Então ou é quente ou é frio. Ou você é cheio de Deus ou você é cheio do diabo. Ou você é cheio de coisa boa ou você é cheio de coisa ruim. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Não existe metade de Deus. Metade, pastor, esse lado aqui eu entrego para Deus, mas esse meu lado aqui, profissional, eu mando. Esse meu lado sentimental aqui, eu dou conta, eu mando. Não, é 100% de Deus. Ele que vai dirigir os seus passos. E essa mulher, ela clamou, ela foi em busca da sua resposta, porque ela tinha certeza, convicção do que ela queria. Você tem certeza e convicção do que você quer? Um dia você quer, outro dia você não quer mais. Um dia você quer, outro dia você não quer mais. Então Deus, ele espera você decidir o que você quer. Eu quero andar com Deus, eu quero fazer a diferença na minha nação, eu quero fazer a diferença no meu país, eu quero fazer a diferença na minha cidade, eu quero fazer a diferença no meu bairro, eu quero fazer a diferença no meu condomínio, eu quero ser reconhecida como a pessoa que carrega o manto de glória, de graça, de proteção. Quero ser reconhecido por aquilo que eu vivo. Porque tem pessoas que têm um rótulo, ela é conhecida como um mau profissional. Não dá emprego para essa pessoa aqui, porque ela chega atrasado, essa pessoa aqui está sempre dando desculpa. Então ela já é reconhecida. Aquele outro profissional, aquele outro empresário, já avisa o outro empresário, nem coloca na sua empresa, porque é um atraso. Essa pessoa aí, ela não produz nada. Então ela já é conhecida como uma pessoa que não produz nada. Como você é conhecido na sua empresa? Como você é conhecido
na sua família? Como você é conhecido diante dos seus amigos? Ah, tem uma festa, tem um aniversário. Ah, não chama aquele lá não, porque aquele lá vai dar briga aqui na festa. Como você é conhecido? Você quer ser conhecido como aquela pessoa que todos querem aprender com você, estar junto com você? E essa mulher, ela insistiu, pastor Ed. Exatamente, está escrito aqui Lucas 18, sobre uma parábola, né? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Olha essa palavra aqui, orar sempre. Então aprenda com essa parábola, orar sempre. E não orar de vez em quando, ou orar quando tem dor de barriga, ou quando tem uma doença, ou quando tem um problema financeiro. Orar sempre. E a oração é aquilo que a gente vem falando insistentemente. Não é só questão de pedir algo, mas agradecer, ser grato. Faça um teste aí na sua vida. Faça um teste de 7 dias. Você começar 7 dias, você pode até pedir nesses 7 dias, mas começa a agradecer. Ser grato a Deus. Senhor, obrigado pela vida. Senhor, obrigado pela família. Obrigado por ter um teto para morar, uma casa. Obrigado, Senhor, por isso, por aquilo. Ou seja, você tem N coisas. Eu penso o seguinte, só de estar vivo e estar respirando esse ar e estar com vida, já vale o agradecimento. Então tem muitos motivos. Então, se você olhar à sua volta, tem muita coisa para você agradecer. Agradeça a Deus, em primeiro lugar, que Ele é a nossa fonte, né? Jesus é a nossa fonte de toda sabedoria, de conhecimento, de paz. Jesus, Ele é chamado o Pai da eternidade, príncipe da paz, né? Então a fonte da nossa segurança está em Cristo, esse elo, essa ligação, essa conexão ou essa comunhão com o Todo-Poderoso. E essa viúva aqui na parábola é justamente, está falando da oração, porque a oração ela estimula a estabilidade e previne contra o desânimo durante a demora do retorno de Cristo. Então, enquanto Cristo não vem, ele virá um dia, né? Enquanto ele não vem, então nós temos que se cuidar. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, da nossa comunhão com Ele, né? Também a nossa família. Enfim, você nasceu para ser frutífero. Você nasceu para dar fruto. Você nasceu para ser útil. Todos os seres humanos que nascem não nasceu para nada, eles nasceram para ser úteis, para serem frutíferos, para ter um propósito com Deus. Por isso que a pessoa que não está alinhada com os projetos de Deus, ela está desalinhada. Se não está alinhada, é porque está desalinhada, né? Ela está fora dos planos de Deus. Não que Deus a tirou, mas ela que tem que reconhecer. Não, eu preciso de Deus, eu preciso de ter um encontro com esse Deus maravilhoso. Eu quero caminhar com Jesus, eu quero que Jesus faça parte da minha vida. Eu não quero que Jesus seja apenas um visitante na minha casa, mas que Ele more com a gente. É isso. Então, mesmo na terra aqui, onde vamos enfrentar gigantes, vamos enfrentar desafios, mas o Senhor Jesus disse, eu vou estar com vocês, eu estou com vocês, né? Eu estou. Quando Ele disse, eu estou com vocês, Ele estava dizendo o seguinte, cumpra a missão que eu estou dando para vocês. Cumpra o propósito que eu estou dando para vocês, que nesse propósito eu estou com vocês. Então, quando você obedece uma direção de Deus, quando você segue uma orientação que Deus deu para você, então Ele vai estar com você. Ele vai estar com você. Mesmo que você diz assim, meu Deus do céu, mas Deus falou que é para eu fazer isso, mas estou enfrentando uns levantes, umas batalhas. Pois é, mas Ele vai estar com você. Ele vai te dar força, vai te dar graça, proteção, livramento. Por quê? Nós dependemos de Deus. Nós estamos aqui, eu dependo 100% de Deus. Se eu não dependesse de Deus, eu nem estaria aqui mais. Sim. Mas nós dependemos de Deus, porque nós sabemos que o Deus que nos chamou, que nos comissionou, que nos deu essa obra para a gente realizar, Ele falou, eu estou dando e eu vou estar com vocês, eu vou capacitar vocês, eu vou levantar pessoas também que vão caminhar com vocês no presencial, à distância, e o alcance de vocês será mais o pessoal à distância, porque Jesus, na época que Ele ficou na terra, que Ele cumpriu o seu ministério, não existia, claro, todo mundo sabe disso, não existia
todo esse aparato tecnológico que existe hoje. Mas se fosse hoje, Jesus aqui, como ele fez o ministério terreno dele, suponhamos que Jesus estivesse aqui do nosso lado fisicamente aqui, como humano que ele esteve na terra. Se ele tivesse, ele estaria usando todas as redes sociais, ele estaria usando todos os rádios, televisão, ele usaria tudo certamente para que o evangelho dele chegasse. Aí você fala, mas ele não está, mas quem está? Nós, eu, você. O corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, formada por milhões e milhões de pessoas que confessam, que professam sua fé em Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que nós somos representantes de Jesus nessa terra. Nós somos embaixadores de Cristo. Então cada um de vocês que estão nos ouvindo agora, independente dos seus conhecimentos bíblicos, se você reconhece Jesus Cristo como teu Salvador e Senhor, você já é um representante de Jesus, você já é um embaixador de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. Então se valorize. Certa ocasião, Paulo, ensinando o seu filho na fé, o Timóteo, ele disse, Timóteo, não despreze o dom que Deus te deu, que você recebeu ali na imposição de mãos. Ele recebeu algo, uma missão. Então não despreze. Deus tem planos para você. Então o alerta nesse momento é para você não desprezar aquilo que você pediu para Deus, ou aquilo que Deus deu para você fazer. Não despreze, valorize, faça o teu melhor. E essa viúva, ela estava clamando pelo juiz pegar a causa dela e resolver aquela parada. Mas a Bíblia diz que aquele juiz era muito mau. Esse juiz, ele diz, olha, eu não temo a Deus, não respeito homem nenhum, ou seja, um cara arrogante, prepotente, mas aquela mulher insistiu tanto que ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou atendê-la. Daí ela não vai me incomodar mais. Só que tem um detalhe, aqui é um contraste. O juiz da parábola, ele era mau. Mas o nosso Deus não é mau, ele é bom. Ele é maravilhoso, então não tem comparação. O juiz era mau. O juiz atendeu aquela viúva porque ela já estava no popular, já estava enchendo as paciências. Então ele quis ficar livre daquela viúva nessa parábola. Então ele atendeu. Aí que Jesus fala. Aí ele diz assim, e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Então, ele estava dizendo, se o juiz que é mau atendeu, porque ele queria ficar livre daquela mulher, mas Deus não quer ficar livre da gente. Deus nos ama e ele quer nos atender porque ele nos ama e ele tem planos maravilhosos para os seus filhos e filhas. Por isso você vai ficar livre dessa situação aí. Então não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graça. Eu não sei se você está orando, se você está suplicando ou você está dando graças a Deus. Mesmo assim, diante de todas essas situações, você tem que apresentar, nós temos que apresentar os nossos pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Então ele vai guardar as suas emoções. Ele vai guardar os seus pensamentos. Ele vai guardar as suas inquietações. Por que as mulheres são adoecidas? Por que as mulheres vivem doentes? Homem não fica doente fácil igual a mulher, não. Por quê? Porque a mulher, em vez de dormir, ela fica fazendo reunião com o problema. Então, em vez de descansar, ela fica remoendo aquele problema. Ela fica batendo igual massa de bolo naquele problema. Então, você não guardou o seu coração, a sua mente, o seu pensamento. Você está fazendo reunião com o seu problema, dia e noite. Você vai comer, está pensando no problema. Você vai viajar, está pensando no problema. Você vai dormir, já orou, está pensando no problema. Então o inimigo, ele está oprimindo a sua mente, você não está percebendo. Então o que eu tenho que fazer, pastora? Guardar os seus pensamentos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração, da súplica, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, é de Deus essa paz.
Ela não vem de você, ela vem de Deus. A paz, ela é de Deus, que excede todo entendimento. Guardará o quê, pastora? Vai guardar quem? Vai guardar o quê? Vai guardar onde? O seu coração. Por isso eu li o Cântico de Ana. Por isso eu li 37. Por isso eu li Salmo 35. Por isso a palavra te alimenta. Então leva cativo o seu pensamento à obediência de Cristo. Leva cativo o seu pensamento e dá uma ordem. Dá uma ordem no mundo espiritual. Fala com você mesmo. Sai pensamento de miséria da minha mente. Eu estou com pensamentos ruins e malignos. Sai em nome de Jesus. Isso não vem de Deus. Você tem que dominar, você tem que gerenciar, você tem que governar. Você tem que ser cabeça e não cauda. Estar em cima e não embaixo. E é uma luta da sua carne com o seu espírito. O espírito quer orar, o espírito quer jejuar, o espírito quer acordar de madrugada para cobrir a sua família, para andar aí nos quartos da sua casa, nas escadas, nas portas da entrada, nas portas do fundo. Você é o último que dorme e o primeiro que acorda aí, não é verdade? Então o que o papai faz? O papai vai apagando as luzes, colocando cadeado nos portões, lá nas portas, né? Assim que o pai faz. Vai fechando tudo que tem que fechar, abrindo tudo que tem que abrir. Ou a mãe, alguém vai fazer isso aí, não é à noite? Então, fecha no mundo espiritual também. Não ande ansioso, anote. Anote, se alimente, copie, pendura na parede em algum lugar. Filipenses 4, 6 a 7. Não ande ansioso. Você está muito ansioso. Você está muito apavorado. Você está muito desesperado. Você está muito angustiado. Isso traz doenças. Isso traz insônia, depressão, pânico. Isso aí traz dor de cabeça, dor de estômago. Isso aí traz enfermidade, atrai coisa ruim. Então, descansar, confiar, é acreditar que Deus sabe o que faz. Porque quando você não acredita, quando você fica ansioso, quando você fica preocupado, você está anulando toda a oração que foi feita, pastor Ed. Sim, então nós temos que crer. Eu comentei esses dias aqui, acho que foi até ontem, e também fiz algumas lives, comentei da importância quando a pessoa vai orar, quando a pessoa ela vai ali ter uma lista de oração, ela ser clara, ela ter clareza nos seus pedidos. Alguém pode até pensar, mas Deus não sabe tudo? Ele sabe, mas eu quero saber, você sabe o que você quer? É isso, você ter clareza, né? Você ter clareza. Então essa palavra me chamou a atenção. Ser claro, afinal de contas, você quer o quê? Sabe quando você vai contar um assunto para alguém, você fica enrolando e não fala? Aí o outro camarada fala assim, faça o seguinte, vai direto ao ponto, sem rodeios, né? Mais ou menos isso, sem rodeios, né? Então é normal, a gente às vezes quer contar uma historinha primeiro para chegar em algum lugar, né? Mas é legal quando você vai direto ao ponto, né? Não fica enrolando demais. Fale, qual que é o problema? Dê nome, qual que é o problema? Pastor, meu negócio, casamento não tá legal. É financeiro. Saúde física ou emocional. É desemprego. É não sei o que, não sei o que. Então, seja específico, né? Porque às vezes a pessoa ela faz uns pedidos muito genéricos, não sei se essa é a palavra certa, né? Ela joga pro ar, assim, ela joga para cima, se Deus, que Deus pegar, tá bom. Não, veja, você tá vivendo uma realidade que o outro que está do teu lado ele está vivendo outra realidade. Cada um estão vivendo realidades diferentes, né? Talvez enquanto um está chorando de tristeza, tem o outro do lado ganhando dinheiro vendendo lenço. É tipo assim, então, mas o outro vai parar aquele choro, né? O choro não dura a noite inteira, não é assim que diz a Bíblia? Aliás, diz assim, o choro pode durar, não quer dizer que vai durar, pode. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então, sempre vai ter solução. Tudo tem solução na vida, ainda mais quando Deus está no negócio, né? Quando Deus está presente, vai ter solução, Deus vai dar graça, vai dar força. Então, minha gente, levanta a cabeça, trabalhe, faça a coisa certa, invista em você, né? Mantenha sua fidelidade a Deus. Então é isso, faça as coisas, veja aí alguma coisa que está fora do lugar da sua vida, entenda uma coisa, eu estou falando da sua vida,
Por quê? Porque tem pessoas que sofrem também porque ela quer pegar a dor de todo mundo. Deus não está dizendo que você tem que pegar a dor de todo mundo. Você pode orar pelas causas de alguém que você ama, da família, mas você vai pegar a dor? Não. Aquilo que aquela pessoa vai ter que passar, ela que vai ter que passar. Jesus, ele ensinava os seus discípulos. E depois ele fazia perguntas para os seus discípulos. Quando ele ia orar por alguém, quando ele visitava alguém, ele fazia perguntas. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje vou lá na sua casa. Então ele dava palavra de ordem. Eu sempre ensino isso. Ele falava assim, ó, o que queres que te faça? Não que ele não sabia resolver, ele sabe resolver. Mas ele quer saber se você quer, porque amanhã você já não quer mais. Então a experiência, ela é única, querido. Então não faça aquela oração, Senhor, muda meu marido, Senhor, muda meu marido, Senhor, muda meu filho, Senhor, muda minha filha, Senhor, muda... Deus não vai mudar nada, Ele vai mudar você para ver o outro com outros olhos, de compaixão, de misericórdia, de amor. Vai ensinar então, vai ensinar aquela pessoa. Vai olhar como Jesus olha, vai ver como Jesus vê, vai ter compaixão daquela pessoa, vai ouvir aquela pessoa porque ela está tomando aquela decisão, porque ela está tomando aquela atitude, porque ela está com aquele comportamento. Então a mãe, ela sempre fala assim, pastora, ora porque meu filho tem que melhorar. E você, está melhorando como mãe? Porque quando eu atendo o filho, ele fala, pastora, ora para minha mãe mudar. Então, é ambos. Então, se o seu marido vai mal, é porque você também vai mal e ele é reflexo seu, porque vocês andam juntos. Se o seu filho vai mal, é porque também você vai mal, porque você é reflexo do seu filho. Ele repete o que você faz. Então, a oração inteligente é a oração com diálogo, a oração com entendimento. Deus, que eu possa entender esse comportamento que essa pessoa está tendo. Que eu tenha sabedoria do Pai para dialogar nessa reunião que vai ser um conflito com pessoas que são pessoas que trazem conflitos na empresa. Você entende isso? Na empresa, na família, no trabalho. Pastor, é a minha vizinha. Então, entenda por que a sua vizinha está com aquele comportamento. Entenda a pessoa. Jesus fazia isso. Ele ouvia a pessoa, mas ele não pegava a dor da pessoa. Ele perguntava, ele falava e ele ensinava. Então a nossa função é ensinar e a de Deus é responder. Nem sempre o que você ensina ou o que você fala, a pessoa vai concordar. Ela vai falar, é o seu Deus, você que ora, você que vive na igreja, você que fala com ele, eu não entendo nada dele. Então o que você precisa para entender melhor? Você tem que abaixar o nível e entender que você também foi complicado, que você também foi difícil, que você também fez isso, não é verdade? Então você não é o santão, a santona, não. Então oração, pastor Edson, é responsabilidade, não de mudar o outro, mas de entender o outro. Porque família é isso. Famílias são pessoas imperfeitas, que Deus vem para nos aperfeiçoar, nos lapidar, nos ensinar, construir a presença dele em nós, na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Porque às vezes a pessoa ora, ela se isola. Então ela ora tanto, mas ela não tem diálogo, ela não tem comunicação. Então ela se torna um cristão isolado. E ninguém gosta daquela pessoa. Porque ela não sabe incluir, ela não sabe ouvir, ela não sabe entender. Entender por que o seu filho está com esse comportamento. Entender por que ele não quer Deus. Entender e ensinar, queridos. Ensine a criança no caminho em que deve andar. Quando ela vir a ser adulta, não se desviará dele. Jesus ensinou e nós estamos ensinando. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e súplica, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus. Quando você entrega, você tem paz. Exatamente. Você estava falando sobre orar.
E a pessoa que ora, fala com Deus, mas não tem relacionamento com o próximo, principalmente na família dela. Tá bem simples esse aqui, ó. É que tem 2 tipos de relacionamento. É só você olhar para a cruz, o formato de uma cruz. Então ali você tem a linha vertical. Sim. Né? A vertical é o seu contato com Deus. Você tem que estar em contato com Deus. E a horizontal com as pessoas. Não é? Então, relacionamento com Deus e com pessoas. Porque se você se isolar de todo mundo, como que você vai evangelizar alguém? Como você vai, né, falar do amor de Jesus para as pessoas também? Então entenda, isso é interessante falar isso aqui, porque às vezes existem pessoas, né, talvez não são muitas, talvez, que ela é aquela coisa, ela tem uma vida parece que de santidade, temente a Deus e tudo mais, mas ela é ela e Deus, mas ela não se relaciona com ninguém, então isso não é normal para um ser humano. O ser humano não é para ficar isolado. Deus não mandou você ir lá para a ilha de Patmos, como Deus mandou lá o João, né? Então, é outra história, claro, né? Mas você tem que entender que você pode ter um período de isolamento, se você quiser, para uma consagração, alguma coisa, mas é outra história. Mas você não pode ficar 365 dias ou 366 dias, né? Se isolar de pessoas. Por que a gente fala isso? Porque às vezes a pessoa, ela serve a Deus, aí ela vai talvez servir a Deus numa igreja local, né? E ela vai para a igreja, vai para o trabalho, para a igreja, para o trabalho. E ela não curte a família dela, ela não vive a família dela. E ela tem marido, às vezes tem filho e tal. Ela vive, e eu sempre, desde quando Deus me chamou para o ministério, eu sempre falei contra o ativismo religioso. Eu sempre fui contra. Em alguns lugares eu ensinava isso, algumas pessoas não sabiam me interpretar. Aí eu falava, ou eu não estou sabendo ensinar, ou do outro lado o aluno é muito ruinzinho. Então, esse ativismo, o que é o ativismo? É você entrar numa atividade exagerada em nome de Deus e esquece de cuidar da sua família. Esquece de cuidar do seu casamento. Esquece de cuidar do cônjuge ou da esposa, do marido. Esquece de cuidar dos filhos. Porque tem uns que têm essa filosofia. Até eu não digo que é filosofia, às vezes é um modo de dizer, né? Diz assim, cuida das coisas de Deus que Deus cuida dos seus. Tem que pensar dos dois lados. Tem que cuidar das coisas de Deus que Deus nos pediu para fazer. Porque tem coisa que a pessoa quer fazer em nome de Deus, mas Deus não mandou fazer. Tem muita coisa que muitos cristãos fazem que Deus não falou. Eu não mandei você fazer tal coisa. Eu não mandei você ir lá, você foi no meu nome, mas eu não mandei. Então Então hoje em dia está muito uma confusão. Tá meio desorganizado na cabeça de muita gente. Porque em nome de Deus tem gente que faz barbaridade aí, que nem Deus está naquele negócio. A não ser que seja outro Deus, Sim. O Deus letra minúscula, né? Mas o Deus verdadeiro. Então, por isso a importância, se você está em comunhão com Deus, a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Quem faz confusão é a gente, que é humano, que a gente erra, mas Deus não é Deus de confusão. Né? Se Deus permite alguma coisa, aí é outra história. Mas você tem que entender, tenha comunhão com Deus, que o Espírito Santo vai guiar os seus passos, vai dirigir a sua vida, guiar os passos. Sim. Dirigir a nossa vida não quer dizer que ele está tirando o nosso livre-arbítrio de escolher as coisas, de querer fazer decisões. Não, nós oramos, por isso que a gente ora, para Deus nos dar sabedoria nas escolhas, nas decisões. Deus deixa você fazer o que você quiser, mas tudo que a gente fizer, se Deus não nos ajudar, a gente pode entrar em situações difíceis, né? Sim, queridos, é muito importante você cuidar dos seus relacionamentos. Cuide dos seus relacionamentos. Cuide da sua família. Deus, família, trabalho. Se você tem Deus, você vai amar a sua família. Então, Jesus, ele ensinou, e nós aprendemos assim, ame o pecador. Jesus não ama a atitude errada e o comportamento errado, mas a pessoa, você cuida, você ama, você zela, você ensina. É fácil entender, é só lembrar que você também era uma pessoa difícil, que você também era complicado. Então vem a compaixão, vem a misericórdia, vem a graça. O que é graça? É favor de Deus. Então, é a graça de Deus que fez com que você fosse um homem liberto, uma mulher liberta. Amém. Vamos orar então? Vamos fechar aqui com a seguinte forma aqui. Salmos 55, o verso 1 e o verso 16 e 17, diz assim:
Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Sim. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. E fechamos com o verso 22, que a pastora Eva já leu no início. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos porque estamos orando dia a dia, dia após dia. E hoje estamos completando o nosso 16º dia com o propósito dos 21 dias de oração, com metas, com alvos, e que os ouvintes, certamente a grande maioria que tem nos acompanhado aqui neste horário, ou até mesmo pelo nosso canal no YouTube, acredito que eles pegaram a visão, estão compreendendo esses ensinamentos que são doutrinas bíblicas, da importância da oração e da importância de seguirmos a tua palavra, porque o Senhor já deixou para nós a Bíblia, que é a tua palavra, Senhor. Então nós não precisamos de um outro livro sagrado a não ser as Escrituras. O Senhor deixou para nós 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. Aqui nós temos a resposta, aqui é o nosso GPS espiritual. Aqui, quando nós observamos a tua palavra, quando o Senhor fala conosco, nós temos direção, nós temos clareza, nós temos provisão, porque tu és o Deus da palavra. Aleluia! Então nós te louvamos e te agradecemos, que vemos no mundo espiritual, percebemos que há um movimento espiritual muito forte que está acontecendo nesses dias, porque estamos levantando pessoas, motivando pessoas, encorajando pessoas, inspirando pessoas a ter uma vida de oração e de leitura da palavra, para que eles cresçam na graça e no conhecimento da tua palavra. Aliás, Senhor, no livro de Lucas, capítulo 2, 52, diz que Jesus crescia, ele crescia em graça, em sabedoria diante de Deus e dos homens. Então Deus nos ajude também nessa jornada. Cubra com o teu sangue, Jesus, a minha vida, a vida da minha esposa, dos nossos filhos, nosso genro, como também a vida e a família de todos os ouvintes, de todos que estão conectados com esse ensinamento, com esse momento da oração com propósito, com metas, com alvos. Nós colocamos diante do Senhor cada pedido, cada pessoa que está compartilhando esta live, essa ministração aqui pelo rádio, pela internet, que possa chegar para milhares de pessoas, para que ao ouvir a instrução, sejam edificados com a palavra, ou eles venham colocar em ordem a vida delas, Pai. Porque a tua palavra é para isso, para nos corrigir, para nos orientar, para nos edificar, para nos fortalecer. Senhor, manifesta o teu poder neste momento, Pai, que haja sinais, prodígios e maravilhas, vidas sendo salvas, libertas e transformadas pelo teu poder, as famílias restauradas, as famílias sendo edificadas na verdade, que é a palavra, que é o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, neste momento, aqueles que estão agora se arrependendo dos seus pecados, aqueles que neste momento estão entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Senhor, perdoa os seus pecados, perdoe as suas falhas, suas iniquidades, e escreva o nome desta pessoa, Pai, no livro da vida, e a partir de hoje essa pessoa começa a escrever uma nova história, meu Pai, uma história agora feliz, com a presença de Jesus na vida dele ou dela, Pai. Abençoa a família, abençoa também a vida econômica e financeira dos nossos ouvintes, do trabalhador, do empresário, do empreendedor, ou a daquele que é o empregado de uma empresa pequena, média ou grande, de uma multinacional, ou um servidor público, ou aquele que é o famoso autônomo, o profissional liberal, aquele que tem o seu próprio negócio, que trabalha por conta própria. Deus abençoa o trabalho, as finanças dos teus filhos e filhas, que não falte nada neste lar. E que as bênçãos do Senhor também alcancem esta área das finanças de cada pessoa. Abençoa também aqueles que são semeadores
do Ministério Agindo Deus, quem impedirá? Aqueles que não têm medido esforço, mas têm plantado 1 tijolinho, 2 tijolinhos, 3 ou mais. Ou seja, Senhor, Tu conheces o coração do povo, Tu sabes a fé que cada um tem, e eu creio que cada um contribui conforme a sua fé, conforme realmente aquilo que ele acredita, da importância da semente. Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre cada semeador, e que a partir de hoje, que a partir deste momento, Senhor, que o Senhor possa, conforme o Teu querer, levantar outras pessoas, além dessas que ajudam, levante outras, ou venha levantar outras para substituir aquelas que tiveram que parar por alguma razão, por algum motivo pessoal, eles tomaram essa decisão, mas que o Senhor possa levantar pessoas para substituir aquele que de repente tirou o foco, mudou o seu propósito de semear. Mas que a bênção do Senhor acompanhe a todos que fazem com amor a sua semente, com generosidade, com amor e com fé e com alegria, em nome de Jesus. Sim, ó Deus, nesta manhã nós cremos em milagres, nós cremos no Seu toque, no Seu agir, na vida dos nossos ouvintes, em especial nos filhos dos nossos ouvintes, Aleluia. Homens e mulheres, jovens e crianças. Pai, Tu sabes as lutas, as guerras, as batalhas que são travadas no mundo espiritual, nos relacionamentos conjugal, familiar, filhos, jovens, crianças. Pai, quantas pessoas estão endividadas, desempregadas, enfermas, em conflitos nos seus relacionamentos familiares e no casamento. Pai, vai de encontro a esse pedido. Vai de encontro a essa necessidade. Sim. Clamamos unidos numa só fé, ligando na terra, sendo ligado nos céus. Essa pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, essa pessoa que teve um conflito e hoje ela não consegue perdoar, não consegue liberar. Pai, em nome de Jesus nós Te pedimos, limpa essa mente, limpa esse coração, esse pensamento de miséria, esse pensamento de fracasso, de medo. Vai de encontro a este ciclo traumático da vida dessa pessoa, Pai. Arranca os traumas, arranca os medos, Pai. Que essa pessoa tenha consciência que o Senhor a perdoou, que o Senhor a libertou e que ela pode liberar o perdão, liberar para que ela possa crescer, amadurecer e se fortalecer ainda mais na Sua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Em nome de Jesus, Pai, abençoa essa água, esses documentos, essa peça de roupa, esse passaporte, essas contas a pagar, contas a receber, esse novo emprego, essa gerência, esse advogado, esse médico, essa enfermeira, esse cuidador, essa dona de casa, essa senhora, essa vovó que está lá no sítio, na chácara, na fazenda. Pai, abençoa poderosamente, manifesta a Sua glória, coloca o Seu manto de glória, de proteção e de graça, que o favor alcance essas pessoas que precisam nesta manhã. Tu sabes, ó Deus, que eles precisam desse acompanhamento, desse alinhamento, dessa unidade, desse hábito de estar contigo. Por isso elas estão aqui todas as manhãs, Pai. Sozinha não conseguimos, mas juntos faremos proezas. Eu creio que o Espírito Santo toca agora para desfazer os vícios, o adultério, o pecado, a terceira pessoa que está envolvendo esses relacionamentos, esse espanto noturno, essa seta que voa, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção e a vitória, e todos digam amém, eu recebo, Jesus. Deus está comigo, eu tenho a proteção do sangue do Cordeiro, Jesus está na minha casa, na minha família, em nome de Jesus, amém. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.